IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez na lição do número 13, aula da Escola Bíblica Dominical, ministrada pelo pastor e professor Isidro, que tem por título Resistindo à Sutileza de Satanás. Espero que os irmãos tenham um bom proveito nesta aula da Escola Bíblica Dominical, por sinal, a última lição do trimestre, certo? E 25 de setembro, meu Deus, chegamos ao final do ano, hein, pastor? O texto da lição encontra-se em Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 10. Tiago 4, 4 a 10. Então, passar aqui para o pastor Isidro, já dá início ao trabalho e uma aula proveitosa para todos os irmãos. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. É um prazer e uma alegria mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. O textuário da lição se encontra em Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A verdade prática diz o seguinte: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. Muito bem. A leitura bíblica classe está lá em Tiago, capítulo 4, verso 4 ao 10. Mas antes, vamos fazer uma oração para nós já iniciarmos lendo, estudando, orando. Pai, pedimos a tua direção, a tua graça na ministração dessa última aula. Usa, Senhor, essa lição para edificar, consolar, confortar, nos instruir na tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem. Tiago, capítulo 4, verso 4, diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, como é de praxe, a lição ela está dividida em em 4 tópicos, né? 4 tópicos. O primeiro é comprometimento com uma vida centrada em Cristo, como está em tela. Segundo tópico, comprometimento com as Escrituras. Terceiro tópico, comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. E o quarto, comprometimento com a igreja local. Professor Cida, qual é o objetivo da lição? Quais são os objetivos? O objetivo da lição diz o seguinte: apresentar o vosso comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Muito bem. Viu? Olha só. Segundo, conscientizar a respeito do comprometimento com as Escrituras. Mostrar o comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. E o quarto item, objetivo, diz: incentivar o comprometimento com a igreja local. Maravilha. Como já foi dito, hoje é a última lição do terceiro trimestre e a introdução, conforme está em tela, tem o seguinte pensamento, a seguinte observação. Observamos, como está na introdução, em lições ou nas lições anteriores, que por meio de várias sutilezas,
O diabo tem procurado de todas as formas, observe, desviar a igreja do seu propósito e missão para a qual foi formada. Portanto, nesta lição, a última do trimestre, nós iremos ver como a igreja pode resistir às sutilezas de Satanás. Então, a lição de hoje, através dos 4 tópicos, vai nos dar ferramentas, vai nos orientar como, viu, Silas, resistir às sutilezas de Satanás. Sobre a introdução, alguma observação, Silas? A observação que eu faço na introdução é a seguinte: a igreja existe por causa de Cristo como Salvador. É verdade. É um ponto. Portanto, a sua estrutura, existência, tem base na pessoa de Cristo. Então, nela está contida os salvos purificados pelo sangue do sacrifício de Jesus, que são a formação do corpo de Cristo. Nós, a igreja, o corpo de Cristo. Muito bem. É a que está sempre sofrendo ataque, desde sempre, né, pastor? Verdade. Pastor? Pois é, irmãos. Observe, ainda sobre a introdução, eu quero trazer algum subsídio para dar mais luz. Observe que, ao longo deste trimestre, vimos de forma clara e objetiva que existe uma batalha, viu, meus irmãos, entre modelos culturais. De um lado, temos o modelo judaico-cristão que forjou a sociedade ocidental. Do outro, temos o modelo cultural da pós-modernidade, que tem procurado desconstruir o quê? Os valores herdados da tradição judaico-cristã. Observe que o modelo cultural da pós-modernidade defende, por exemplo, o aborto, o sexo livre, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a negação da existência de gêneros masculino e feminino. Aí vem a pergunta, né? Que precisamos ter resposta para ela e que a lição vai dar a resposta. Diante dessas sutilezas, ou das sutilezas de Satanás, contra a igreja de Cristo, quais atitudes que precisamos tomar? Aí, como já falamos, a lição vai nos dar a resposta. Primeira atitude, Cira. Qual é a primeira atitude para lidar com as sutilezas de Satanás? Olha, o comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Em Cristo. Muito bem. Aí vem, ponto 1. Cristo, o Salvador. Vamos lá, conforme está em tela, vejam. Então, primeira atitude, querido, para lidar com as sutilezas de Satanás é comprometimento e uma vida centrada em Cristo. Lê para nós, Silas, sobre Cristo. Diz o seguinte, o texto, meus irmãos. Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Aí tem referência, aí vem. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma, Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Cristo era o centro da mensagem apostólica e de todos os cristãos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Aí vem ainda: quando um cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, deixa de ser o centro da vida e outras formas de culto, filosofias, ideologias, e passam a ganhar espaço. Aí. Muito bem, Silas. Suas observações sobre Cristo Salvador. Bom, irmão, é assim, a igreja existe por causa... o Senhor, ele propôs a igreja, desde sempre, né? A igreja desde sempre, né? E os salvos têm na pessoa de Cristo a sua base, a sua base. E o próprio Jesus, lá bem no início, lá falando com Pedro só a respeito da igreja, falou: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas só que Satanás, sabendo disso, pastor, de qualquer maneira, ele vem com sutileza. Se a gente não tiver um comprometimento com Cristo, que é o nosso Salvador, nós estaremos cedendo às tentações satânicas. Muito bem. Minhas irmãs, observe que o primeiro passo, então, para lidar, para resistir, é o quê? Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Aí, sobre Cristo Salvador, eu quero trazer o seguinte subsídio. Observe. Todo ataque do diabo contra a igreja, observe, minhas irmãs, meus irmãos, é para tirar Cristo do centro da mesma. Qualquer outra suposta verdade, filosofia, conceito, pode ser aceita, desde que Cristo não seja o centro. Então, qualquer verdade é aceita, desde que Cristo não é o centro. É o que nós estamos vendo hoje aí na mídia, né?
Ok? Fechando. Em Apocalipse 8, Jesus quem diz para o apóstolo São João da Lipato. O que Jesus diz? Jesus diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso mediador. Sem ele, nada podemos. Certo, Silas? Perfeitamente. Então, segundo ponto é, além do comprometimento com Cristo Salvador, nós temos que nos comprometer com Cristo também, o Senhor. Sim. Ok? E aí vem ponto 2, como está em tela, 1.2, que vai trazer o seguinte observação. A igreja não deve, nós até grifamos aí, ó, a igreja não deve esquecer-se de proclamar como único Salvador, proclamar Cristo como único Salvador. Porém, jamais, detalhe, deve esquecer-se de que ele é o único também Senhor. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo ele como Senhor. Portanto, ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também anda nele. Colossenses 2,6. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos diante das sutilezas de Satanás. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Detalhe, quem não anda de acordo com o ensino de Jesus, nega o seu senhorio. E a síntese do tópico, o sinopse é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e o Senhor, para vencer a sutileza de Satanás. Silas, sua observação. Na minha observação, pastor, muito simples, né? Ora, os salvos por Cristo, que compõem a igreja, têm uma só fé, Isso. tem um só Senhor, né? Isso. Senhorio, tem um só pastor. Logo, todos estão debaixo do senhorio de Cristo. Isso. Sendo assim, estamos sob a obediência e os cuidados do senhorio de Cristo Jesus. Muito bem. Logo, temos que obedecer a sua palavra. E é exatamente nesse ponto que Satanás quer trabalhar, minando a fé através das várias sutilezas, pastor. Muito Se bem. não estiver sob a orientação do senhorio de Cristo, Então podemos dizer, Silas, pode que o escorregar. primeiro passo, né, a primeira atitude que precisamos tomar para resistir a Satanás é o comprometimento com uma vida centrada, primeiro, em Cristo Salvador, segundo, em Cristo Senhor. Aí eu trago o seguinte subsídio para agregar a lição. Em Atos 2,36, minhas irmãs e meus irmãos, Pedro disse para os elitas, abre aspas, o Jesus a quem vós crucificaste, detalhe, Deus o fez Senhor e Cristo. Lá em Filipenses 2:9 e 11, diz que Deus exaltou soberanamente o nome de Cristo e deu o nome que é sobre todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho e que todos confessem que Ele é o Senhor. Ainda continuando, nós podemos citar lá em Lucas 6,46, onde Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, o que Jesus está dizendo? Não adianta chamar Senhor, Senhor, e não obedecer ao que Ele manda. Não é verdade? Então, nós temos que reconhecer Jesus como Senhor, como aquele que devamos prestar honra. E, por último, em Mateus 7,2, Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, aqui está o primeiro passo para eu e você, minha irmã, para nós resistirmos a sutileza de Satanás. Primeiro passo é comprometimentos. Está com a vida centrada em Cristo Salvador e em Cristo Senhor. E qual é o segundo passo, Silas? O segundo é o comprometimento com as Escrituras. Isso, olha, observa em tela, comprometimento com a Bíblia, com a palavra de Deus. Conforme está em tela, 2.1, a Bíblia é a revelação de Deus. Pode ir para nós, Silas? Diz o seguinte, com a Bíblia é a revelação de Deus. É comum vermos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. Dizem que a Escritura contém a palavra de Deus, porém está ultrapassada por não se adequar à linguagem da cultura contemporânea. Há uma tentativa consciente e sistematizada de minar a autoridade das Escrituras como revelação de Deus para o homem. A Bíblia é a palavra de Deus. A revelação de Deus ao homem, e como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldamos somos moldados pela Escritura, meus pedaços. Subservação, senhores. Então é o seguinte, olha, o contrário de tudo isso aí
é mais uma sutileza satânica, querendo desmerecer a Bíblia, né, pastor? Isso. Que é a revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, inerrante. Infelizmente, algumas pessoas, até influentes, pastor, têm aceitado esse argumento que é um livro humano, um livro qualquer. Mas o autor é o próprio Deus, viu, pastor? Isso. Que as revelou pelo Espírito Santo, né, aos seus escritores. As escrituras são atuais e contemporâneas. Aliás, ela responde o passado, o presente e o futuro. Muito bem. A nossa Bíblia, Ok. coisa linda, a Bíblia. Vamos trazer mais alguns informes para ampliar. Observe, é sobre a Bíblia e a revelação de Deus. Estamos na segunda atitude que precisamos ter para lidar com a sutileza de Satanás. Primeiro, reconhecer Cristo como Salvador e Senhor. Segundo, estar comprometido com a Bíblia, porque ela é a revelação de Deus, única. Aí eu coloco a seguinte observação. Alguns dizem que a Bíblia está desatualizada nas questões sociais e contemporâneas, ou no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Isso é o que dizem. Aí, observe o detalhe. Para o cristão verdadeiro, viu, minhas irmãs e meus irmãos, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atualíssima. Vou repetir, a Bíblia é um texto antigo, porém com uma mensagem extremamente atual. Continuando, não é? Ok? A Bíblia foi, é e sempre será relevante. Vou repetir, a Bíblia, ela foi, é e sempre será relevante. Portanto, a Bíblia, como o Silas já disse, é a inspirada. Escute, a Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Ela é o quê? A revelação plena de Deus à humanidade. Tudo que Deus quis dizer para a humanidade está na sua palavra. Anular a Bíblia é anular o quê? A revelação de Deus para a humanidade. Fechando esse ponto. Portanto, não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por causa do politicamente correto, como hoje se vê. Hoje, o tal do politicamente correto. Vamos adequar a Bíblia a certa situação, né? Vamos ser mais liberais. Essa é uma das falácias do capeta e faz parte do desconstrucionismo atual da pós-modernidade que muitos, através da política, que o diga agora nos dias atuais, está usando para desfazer os princípios de Deus. Dito isso, passemos para o ponto 2, que vai ampliar o porquê que devamos nos comprometer com a Escritura. Primeiro, porque ela é a revelação de Deus. Segundo, porque a Bíblia é a regra de fé e conduta para todo ser humano e para a sociedade, conforme está em tela. Observa aí, vou ler aqui para os irmãos. Quando a Bíblia, olha só, está em tela, deixa de ser a revelação de Deus para nós, ela deixa de ser a nossa regra de conduta e fé. É óbvio. Portanto, está até de vermelho. Uma igreja, escuta aí, genuinamente cristã, precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte, detalhe, dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Rapidinho. A sociedade ocidental chegou onde chegou graças aos valores éticos, morais e espirituais da cultura judaico-cristã. Por isso que o diabo está usando tudo. Está usando a cultura, está usando os políticos, está usando a política, está usando todos os meios para desconstruir. Mas não vai não, em nome de Jesus. Né, Silas? Não, pastor. Observe, continuando aqui, rapidinho aqui, se não fosse o ensino das Escrituras, como nós saberíamos os malefícios da idolatria? Da mesma forma, como saberíamos que o adultério, o divórcio, a ideologia de gênero, não é? E etc, são práticas danosas que corroem e destroem o modelo de família idealizado por Deus. Portanto, somente por intermédio da Bíblia temos a orientação segura e precisa. Temos o manual de Deus. A Bíblia é o manual de Deus. Ela fala do ontem, do agora e do futuro. Na Bíblia o ser humano tem as respostas para o que passou, para o presente e para o que vai vir. Fechando, sinopse. Comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando a única regra de fé e conduta. Silas, é com você. Pastor, a Bíblia é como se fosse um código de conduta humana. Isso. Nelas estão contidas todas as instruções para o comportamento humano. A Bíblia é o maior código de conduta humana, viu? Sim, perfeitamente. É o maior código. E por quê? Foi feito por Deus, que é perfeito, né?
Então, a palavra de Deus é imutável, como dizer, eu estou voltando, né? Não é isso. Isso. Então, como disse, um código de conduta humana. Nelas estão contidas todas as instruções para o comportamento humano, pastor. Se a Bíblia fosse observada, pastor, não haveria guerra. Viu? Muito bem. Mas, graças a Deus, pelo sacrifício de Cristo, aceitamos a sua revelação. Muito bem. Então, se tornou a nossa regra de fé mesmo, meus irmãos. Isso. Que nos conduz à vida eterna com Cristo Jesus. É só observar a Bíblia. Acabou. E só ler, estudar, pôr em prática. Detalhe, Sila, escute. Na Bíblia nós encontramos, viu, meus irmãos, todas as respostas para as indagações do ser humano. Todos os questionamentos existenciais. Na Bíblia você encontra a resposta. É só ler e estudar. E eu trago mais o seguinte subsídio sobre 2.2. Bíblia como regra de fé e conduta. Estamos no tópico 3.2, que é a segunda atitude para lidar com as sutilezas de Satanás, que é o comprometimento com a Escritura. Por quê? Porque ela é a revelação de Deus. Segundo, porque ela é a regra de fé e conduta. Eu digo o seguinte, a Bíblia é sagrada. Observe, meus irmãos. Quando crida e obedecida, torna-se um seguro, autêntico e verdadeiro guia para o viver cristão. Em Mateus 7,4, Jesus disse: quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é edificada sobre a rocha. Fechando esse ponto, Jesus disse em João 5,9, examinai, foi Jesus que mandou, disse, examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna. Portanto, segunda atitude, segunda ação que temos que tomar para resistir às sutilezas de Satanás é comprometimento com a Bíblia. Ela é a inerrante, infalível e perfeita palavra de Deus. Dito isso, passemos para a terceira atitude que o crente tem que tomar para vencer, para resistir às sutilezas de Satanás. Qual é a terceira atitude? Olha, meu pesado, é comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Isso, comprometimento com uma vida cheia de quê? Do Espírito Santo. 3.1. Veja o Espírito Santo do plano da redenção, Sila, com você. Diz assim esse ponto. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Isso. O viver em Cristo na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Realmente é impossível. O apóstolo Paulo deixou esta lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 na sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. Isso. É por meio da lei do Espírito de vida que o cristão vence a lei do pecado e da morte. As Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito com uma única garantia de não satisfazer os desejos da carne. Suas observações, Sem o Espírito Santo é impossível vencer a sutileza de Satanás. Isso. Diz assim, eu falar ali o seguinte, pastor, o Espírito Santo no plano da redenção, né, que nós lemos aqui. Isso. O mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia é o mesmo que convence, olha só, pastor, e que convence e conduz o homem a Cristo. Ele cuida da igreja, equipando-a com os dons espirituais. Cristo Jesus quer que cada membro do corpo de Cristo seja cheio do Espírito Santo. Muito bem. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, irmãos. Olha, é viver no Espírito Santo que nós temos a nossa vida renovada cada dia, muito bem, obedecendo os princípios da palavra de Deus. Então, minhas irmãs, meus irmãos, a terceira atitude para lidar com as sutilezas de Satanás é ter um comprometimento com a vida cheia do Espírito Santo. Aí, o Espírito Santo, por exemplo, ele é o agente de Deus no plano da redenção. Ele pega tudo aquilo que Jesus fez na cruz e aplica aos corações humanos. Aí vem, em Efésios 13:14, Paulo diz que, tendo crido em Cristo, foste selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, como selo, é a garantia de que nós somos salvos. Na sequência, em Romanos capítulo 8, verso 14, 15 e 16, Paulo diz que todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Enfim, nós observamos que o Espírito Santo tem um papel muito importante no plano da redenção. Resumindo, o Espírito Santo, no plano da redenção, ele convence o ser humano do pecado, ele regenera o pecador, ele atua na adoção do homem que se arrepende. O Espírito Santo enche o salvo com o seu poder. O Espírito Santo concede dons espirituais. É o Espírito Santo que
concede também, gera em nós o seu fruto, que é o caráter de Cristo, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, etc. E é o mesmo Espírito Santo que vai preparar a igreja para o encontro do arrebatamento. Escute, é o Espírito Santo quem reveste com poder, é o Espírito Santo que concede os bens, e por último, vai ser o Espírito Santo que ressuscitará e transformará o crente no futuro. Tudo é o Espírito Santo. Então, vamos nos guiar pelo Espírito Santo, porque somente assim nós conseguiremos vencer as sutilezas de Satanás. Porque Satanás não quer que eu e você, meu irmão, que nós consigamos, né, atingir a meta final, que é alcançar a coroa da glória ou a coroa da vida. Porém, com o Espírito Santo, no controle da nossa vida, chegaremos lá. Segundo, nós vimos aí que agora, né, além do Espírito Santo ser o agente no plano da redenção, o Espírito Santo também é ele que nos capacita, nos enche, como já falei. Vejamos, 3.2, a vida cheia do Espírito Santo. Em Gálatas 5,16, Paulo diz, né, a vida cheia do Espírito Santo. Vamos lá, rapidinho aqui, ó. Há uma obra, escute, do Espírito Santo, está em tela, no interior do cristão, que o santifica para Deus. Está em 2 Tessalonicenses 2,13. É uma obra consagradora do Espírito. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo e temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de impureza, como eu já falei. Essa capacidade para a santidade permite o cristão viver uma vida cheia do Espírito Santo diante de um mundo hostil, né? Portanto, há também uma obra capacitadora, revestidora do Espírito Santo, como eu já falei, né? Então, tudo com o objetivo de qualificar o cristão para o dia glorioso do seu arrebatamento. Sinopse do texto: é preciso, portanto, buscar uma vida cheia do Espírito Santo, em que somos conduzidos e dirigidos por ele, e assim o fazendo, resistiremos, venceremos as sutilezas de Satanás. Silas, é com você. Muito bem, pastor. O habitat do Espírito Santo, né, pastor, é a própria igreja. Isso. Mas quem é a igreja? Quem faz parte da igreja? E quem são os membros da igreja? Nós, os salvos. Logo, ele está em nós. Ele quer nos encher dele mesmo, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está em nós. Ele quer que tenhamos uma vida santa, uma vida abundante, com poder para vencer as tentações malignas. Isso. E dar testemunho de Cristo, glorificando o seu nome. Mas só faremos isso, meus irmãos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Muito bem. Andar na luz. Muito bem. Detalhe, ainda um subsídio sobre esse ponto, a vida cheia do Espírito Santo. Observe que em Gálatas 5,16, Paulo dá a receita. Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Está aí, Paulo dá a receita, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo diz: não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, por meio de Deus, e que não sois vós mesmos? Aí Paulo diz: porque foste comprado, né, por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fechando, o Espírito Santo, querido, atua no crente como, né, o consolador, o ensinador, ajudador, como aquele que capacita, reveste e prepara o salvo para o dia glorioso, que eu já disse, do encontro com o Senhor. Portanto, quer vencer as sutilezas de Satanás? Seja guiada, orientada, instruída, seja cheio do Espírito Santo, conforme Efésios 5,18. Dito isso, último tópico, é o quarto tópico, que é a quarta atitude para lidar com as sutilezas do capeta. Qual é a quarta atitude, professor? Comprometimento com o quê? A igreja local. Com a igreja local, onde tá você congrega. Isso, está em tela aí, ó. Comprometimento com a igreja local. Mas por que eu tenho que ter esse comprometimento, pastor, para vencer o capeta, para vencer o Satanás? Primeiro, porque a igreja é o corpo de quê, pastor? Cristo. De Cristo, né? Opa. Você pode ler para nós, é isso? Bom, então, a igreja como corpo de Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Isso. A igreja como corpo é uma expressão da sua dimensão coletiva. Nas Escrituras, a igreja local ocupa um lugar de relevância ímpar. Na metáfora do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, fica evidente que um membro do corpo de Cristo, separado, perde sua utilidade. Da mesma forma é a igreja. Isso. Não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja como corpo de Cristo. A própria palavra desigrejados torna-se um termo impróprio, uma forma de descrever uma
anomalia espiritual. Suas observações, Silas. Bom, pastor, diz o seguinte, a igreja como o corpo de Cristo, que maravilha, né? Os crentes salvos fazendo parte da igreja que é o corpo de Cristo. A igreja é um destaque aqui na terra e muito mais no céu. Olha só, será destacado muito mais no céu. Pois se trata do corpo de Cristo e ele é a cabeça da igreja. Muito bem. Grande privilégio para nós então, né? A igreja é uma unidade universal. É o conjunto da igreja, é o conjunto da igreja local onde seus membros congregam para cultuar a Deus. E agora, onde ficam os desigrejados? Se não congregarem. Muito bem. Fora do corpo de Cristo, hein, pastor? Isso. Olha o perigo aí. Então, o comprometimento com a igreja local, com a igreja como corpo de Cristo, está ligado, viu, meus irmãos? Está conectado, está não fazendo parte desse corpo, é um fator preponderante para eu e você, para nós vencermos as sutilezas do Satanás. E aí eu trago a seguinte observação, ou subsídio, nesse ponto 1, a igreja como o corpo de Cristo. Observe. A igreja de Cristo, detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, não é uma simples organização, e sim um organismo vivo, que do poder do Espírito Santo manifesta o reino de Deus ao mundo que jaz no maligno, através de quê? Através dos seus membros. Então, eu e você, nós somos membros do corpo de Cristo. E escute, a cabeça é Jesus, mas nós somos o corpo. E é através do corpo que Jesus se manifesta a esse mundo. Que corpo é esse? É eu e você. Então, se eu e você, se nós queremos vencer as sutilezas de Satanás, nós precisamos estar conectados com a cabeça, que é Cristo Jesus. Né, Silas? Muito bem. Então, lá. E, por último, estamos no tópico 4, que é a quarta atitude que precisamos tomar para vencer as sutilezas de Satanás. Que está comprometido com a igreja local, porque ela é o corpo, que é a igreja local, porque a igreja é o corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Segundo, porque a igreja, é o lugar e a importância, porque a igreja tem um lugar de grande importância, para cada membro. O ambiente da igreja é muito importante para cada membro. O lugar e a importância de cada membro da igreja. Está em tela. A palavra igreja jamais deve significar templo. Um templo pode ser a estrutura arquitetônica onde a igreja se reúne. A igreja não é um prédio feito de concreto, tijolos e areia. Eu já dissemos, Ela é o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo, a igreja possui, lógico, já falei, seus membros. É igual ao corpo humano, Tem seus membros, tem que todos trabalham, é coordenado pela cabeça. Então, assim é a igreja. A cabeça é Cristo e o corpo são os membros. Então, a igreja não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Cada um tem a sua função. Então, se um dos membros abdica da sua função, se exclui, e aí tem confusão, Tanto o membro sofre, como também o corpo sofre. Fechando. Biblicamente, está em tela, viu? Está em tela, está até de vermelho, ó. Cada membro da igreja, assim como o corpo humano, olha o detalhe, possui seu lugar e função para exercer. Se você cortar o dedo vai, com o tempo, apodrecer. Então, tem que estar ligado ao corpo, Silas? Ok? Perfeitamente. Um desigrejado, por exemplo, é alguém que, por alguma razão, não conseguiu exercer sua função de membro no corpo de Cristo. Por isso que é importante a liderança da igreja e incluir a todo. A igreja é uma organização, é um organismo e é uma organização, primeiro, de inclusão, de ascensão e de transformação. E sinopse do texto, ou a síntese. É preciso o que, Silas? Comprometer-se com a igreja, com o corpo de Cristo, para poder vencer as sutilezas de Satanás. Sua observação, Silas? É o seguinte, pastor, a igreja propriamente dita, é o corpo de Cristo, e não um templo, um templo físico, como o irmão falou anteriormente aí. Por mais suntuoso que seja, se apresente, pode até ser de ouro, o templo de ouro, mas ali não é o corpo de Cristo. Os membros, por si só, fazem parte do corpo de Cristo. E, como tal, se reúnem em um espaço físico, pastor? Para cultuar, adorar a Deus, etc. Agora, não confundir. Agora, qualquer pessoa que entra na igreja ali, não quer dizer que ela faz parte do corpo de Cristo. Tem que ser membro, tem que obedecer a sua palavra. E todos esses requisitos que a própria revista falou, compromete com as escrituras, com o corpo de Cristo, a importância tal no local, Muito bem. Ela precisa receber Jesus como seu Salvador para ser regenerada
e nascer de novo. Muito bem. Aí faz parte do corpo de Cristo. Maravilha. Sou pastor. Muito bem. Observa o detalhe, querido, que aqui nós não estamos falando de denominação, não, Sim, querido. perfeitamente. A igreja, o corpo místico de Cristo, é onde está inserido todos os salvos, todas as linhas denominacionais. Isso aqui é muito... né? Agora, esses salvos, né, do corpo de Cristo no aspecto espiritual, eles congregam, se reúnem em um espaço físico para demonstrar sua fé, para adorar. É ou não é, Silas? Ok? Oração, então, é necessário cultuar. que haja essa integração. Aí, qual é o subsídio que eu trago sobre esse ponto 2? O lugar, a importância de cada membro da igreja. Ouça-me, por favor. Eu digo o seguinte: a igreja, portanto, é composta pelos salvos, como eu já falei. Observe, a igreja é composta pelos salvos por Cristo, oriundo de todas as nacionalidades. Quando eu falo igreja aqui, eu falo o corpo de Cristo. Né? Não tem judeu, não tem gentil, não tem romano, não tem bonito, todos são iguais perante Cristo. Está lá em Gálatas 3:28. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, 20, o apóstolo Paulo diz que somos embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores, a igreja, no aspecto organizacional e no aspecto espiritual, tem a responsabilidade de representar o nosso Senhor diante de toda a humanidade. E aí vem a ação do corpo, que somos nós. Em Romanos 12:5, diz lá, Paulo diz: assim nós, escute, meus irmãos, meus irmãos, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Coisa linda. Então, quando assim agimos, querido, aí cumpre-se o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, desde que a igreja esteja unida como um corpo. Fechando, a missão da igreja. Qual é a missão da igreja na terra? Primeiro, a missão da igreja, primeiro, é glorificar a Deus. Segundo, é ser a habitação do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3:16 e 6:19. Terceira missão da igreja: tornar conhecida a sabedoria de Deus, proclamar o evangelho, edificar os membros na palavra. Isso faz parte da igreja. Fechando, chegamos ao término. Eu quero fazer uma observaçãozinha aqui, Sila. É o seguinte, minhas irmãs, vimos aí, na lição de hoje, 4 atitudes. Eu gostei muito, que é o fechamento do trimestre, onde falou-se sobre diversas sutilezas, estratégias de Satanás para desconstruir, para impedir o crescimento da igreja, para impedir que eu e você, que nós avancemos. E a lição termina falando de 4 atitudes. Então, vimos no tópico 1. Qual é a primeira atitude? Comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Primeiro, Cristo como Salvador e Cristo como Senhor. Segunda atitude, comprometido com as Escrituras. Mas por que com a Escritura? Porque ela é a revelação de Deus, porque ela é a regra de fé e prática. Terceira atitude para lidar com as coisas de Satanás. Comprometido com a vida cheia do Espírito Santo, ok? Porque é o Espírito Santo o agente da redenção, é o Espírito Santo que nos enche, que nos capacita, que nos vai se preparar para nos levar para a glória. E por último, a quarta atitude para lidar com as certezas de Satanás é comprometido com a igreja local, é congregar, é estar unido, é estar coeso, é estar subordinado à cabeça que é Cristo, e assim fazendo a vitória é nossa. Silas, conclusão, é com você. Conclusão diz o seguinte, meus irmãos, já chegando ao final da lição, né? Chegamos ao final desta lição e do trimestre. Nosso propósito foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Isso. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliar da igreja, meus irmãos. Coisa maravilhosa, né, pastor? Isso. Suas observações, Silas. Na minha observação, já encerrado por encerramento, todas as lições desse trimestre abordou assuntos sobre os ataques contra a igreja, né, pastor? Todas as lições. Porém, esses ataques vêm de maneira muito sutil, razão porque devemos estar arraigados, olha só, irmão, Isso. ter um conhecimento e praticar as escrituras. Satanás é astuto. E se não estivermos cheios do Espírito Santo, né, pastor? Isso. Podemos vacilar e cair nas suas armadilhas. Portanto, devemos estar sempre vigilantes e em oração. Maravilha. É isso aí. Eu quero fechar a minha fala com a seguinte observação a título de conclusão. Minhas irmãs, meus irmãos,
Na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo esses dias, onde o ataque de Satanás é em todas as áreas. Lá em Efésios 6, verso 10, o apóstolo Paulo dá a receita para vencer esses dias trabalhosos que nós estamos vivendo, cuja característica é as sutilezas de Satanás para nos destruir. Qual é o conselho de Paulo? Paulo diz em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Paulo diz mais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, conforme lá, segunda carta aos Coríntios 10, verso 4. Aí está a receita do apóstolo Paulo, para vencermos as sutilezas do capeta. Eu disse na introdução que existem dois modelos culturais. O modelo judaico-cristão, que preza pelos valores bíblicos, valores estes que têm norteado a sociedade e a família até os dias atuais. Porém, falei, que na pós-modernidade, que é a época que nós estamos vivendo, existe aí um modelo cultural que busca desconstruir todos os valores cristãos e busca, através da filosofia, da cultura, da política. Verdade. Por isso eu quero aqui deixar bem claro para os senhores e senhoras que nos assistem, que vai participar conosco, ok? Dia 2 de outubro vai estar em jogo 2 projetos. Um projeto que defende os valores judaico-cristãos. O outro projeto que defende a desconstrução dos valores judaico-cristãos. Verdade. O projeto da esquerda é o projeto que defende o quê, pastor? Defende isso, defende o quê? Defende o aborto, o sexo livre, casamento entre pessoas do mesmo sexo e a negação da existência de gêneros masculino e feminino. Qual é a sua decisão? Qual vai ser a sua atitude? Aceita isso? Se nós, como cristãos, aceitarmos isso, nós estaremos sendo enredados pelas sutilezas do capeta. Mas eu quero crer que eu falo a irmãos e irmãs que querem preservar os valores cristãos. Então, se é assim, vote naquele projeto, que é o da direita, que defende os valores cristãos, que defende não a desconstrução, mas a continuidade. Independente de quem o defende, o importante é o projeto político. Deus abençoe a todos. Fecho citando Paulo, 1 carta aos Coríntios 15, 58, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Chegamos ao término. Graças a Deus. Próximo trimestre será 13 lições, Silas. Lições que tem que falar sobre a justiça divina, isso, pastor. Baseado no livro do profeta Ezequiel. Vai ser um comentário, um estudo panorâmico. Isso. E também minucioso. E o professor Ezequiel Soares, né? Soares. É a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Muito bem, Silas. Tudo baseado no livro de Ezequiel. Então, meus irmãos, compre sua revista, viu? Compre sua revista, leia e continue participando das aulas da Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Deus abençoe a todos. Jesus. E agora vamos orar. Pai, te agradecemos pelo privilégio de, nesse trimestre, ter ministrado essas 13 lições. Verdade. E quero crer que todas as lições vieram, ó Deus, mexer, vieram impactar, conscientizar o teu povo. Verdade. Da necessidade de, dia após dia, se comprometer com Jesus, com a sua palavra, com a igreja, com uma vida de pureza para a glória de Deus. Pai, agora, despede-nos em paz. Sim. E que a bênção do Senhor seja sobre nós e sobre todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos os irmãos. E que Deus, o Todo-Poderoso, seja com cada um. E que essa lição possa edificar e consolar e confortar os corações. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não esqueça. Primeiro, 2022. O ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Até a próxima aula, se Deus quiser. Oh, aleluia. Graças a Deus.